Outras informações daqui a pouco, dentro de 1 hora. É notícia, a Novo Tempo informa. Patrícia Mater para o Novo Tempo Notícias. A Novo Tempo está no ar, trazendo um novo tempo. Um novo tempo de amor e paz pra você. Se ligue nessa estação, faz tanto bem pro coração. A Novo Tempo te deseja alegria. Rádio Novo Tempo, Rede Novo Tempo, Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Rádio Novo Tempo. Novo Tempo. Você sabia que a água é super poderosa? Ela dá vida pra gente e faz muitas coisas legais. A gente pode beber a água, tomar um banho fresquinho e até brincar na piscina nos dias quentes. Ah, e as plantinhas também amam a água. Você já imaginou o que ia fazer sem esse bem tão precioso? Preserve a água, preserve a vida. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Alegria não escolhe idade. E nossa variedade de produtos também não. Aqui você encontra bonés, garrafinhas, bíblias, a coleção das camisetas bordadas e agora a nova camiseta da Novo Tempo. Peça já em 0 Operadora 12 21 27 30 29 e divirta-se. Super ofertas Novo Tempo. Mais que um produto, é levar esperança. A Rádio Novo Tempo está sempre junto com você. A Rádio Novo Tempo segue minha vida desde 1997, quando eu morava em Maringá, Paraná. É a sua melhor companhia. Eu ouço a Novo Tempo porque é a melhor rádio do planeta. É a minha companhia de todas as horas e todos os dias. Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. As suas manhãs de segunda a sexta começam cheias de informação e música. O dólar comercial fechou esta segunda-feira em queda de 1,27% a R$ 4,60. Manhã Novo Tempo. O governo federal autorizou um reajuste de 10,8% no preço dos medicamentos por todo o Brasil. Você ouve Manhã Novo Tempo de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, horário de Brasília. O programa Vida e Saúde está chegando. Ele existe porque nossos anjos da esperança acreditam no poder da palavra para transformar vidas. Quer ser um anjo da esperança também? Então mande uma mensagem para o WhatsApp. É o 12 98176 6630. Vou repetir. 12 98176 6630. Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde. Muito bem, sextou falando de saúde, sextou com vida e saúde. Ai, que coisa boa, que bom é fechar assim essa semana de vida e saúde, né? Eu falo fechar a semana acaba amanhã, no sábado, mas a gente fecha porque o Vida e Saúde é de segunda a sexta-feira. Então, olha, que momento especial, né? É o momento da correria, é o momento de vai pra lá e vem pra cá, é o momento que a gente tá organizando todas as nossas atividades, porque sexta-feira a gente aproveita pra limpar a casa, tem gente que deixa pra lavar roupa e vai ao mercado e dá aquela correria danada
Pra quê? Pra que no sábado esteja tudo prontinho, bonitinho, pra gente descansar das atividades do dia a dia, pra gente aproveitar a companhia dos nossos queridos, não é mesmo? É tão bom curtir a família. Tem muita gente que de segunda a sexta, né, não tem esse tempo pra sentar, almoçar com a família, ficar mais tranquilo, não pensar em trabalho, em escola, em faculdade. E aí no sábado tem essa oportunidade. Que coisa boa de ir à igreja também, encontrar aí os amigos que você não vê há uma semana, quem sabe ou mais. O sábado é muito especial. Aliás, eu já começo o programa de hoje falando com você que quer conhecer mais sobre o sábado, que a gente tem uma revista muito especial que chama O Sábado da Criação. E através dessa revista você pode conhecer por que o sábado é um dia tão especial, por que a Bíblia fala tanto do sábado. Olha, vale muito a pena, viu? Então, se você já vai começar hoje oferecendo presente, porque aqui com a gente é assim, se você quer conhecer mais sobre o Sábado da Criação, essa revista que você pode pedir, ou ainda, você que tem na sua casa a revista Na Mira da Verdade, tem 2 lições que falam especificamente sobre o sábado. Vários versículos da Bíblia que nos deixam meio confusos, assim, com relação ao sábado. O professor Leandro Quadros, na revista Na Mira da Verdade, nos ajuda a entender. Muito bem-vindo, bem-vinda você que está nos acompanhando através de uma das 18 emissoras espalhadas pelo país, né? As emissoras da Rádio Novo Tempo. Você que nos acompanha pelo aplicativo Rádio NT e a você também que está conectado, ligadinho através do YouTube. É sempre um prazer ter você por aqui, viu? YouTube Novo Tempo Rádio. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você participar com a gente, comentar, compartilhar. Aliás, compartilhe essa live com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas por esse conteúdo que, gente, é saúde, é qualidade de vida e você não pode deixar de compartilhar. Eu sou Lu Ferreira aqui com você. Tá com saudade de Rose Andrade? Eu tenho uma ótima notícia pra você, viu? Semana que vem, se Deus quiser, ela está por aqui. Aí você vai poder matar essa saudade aí da nossa queridíssima Rose Andrade. E hoje, minha gente, olha, eu sei que talvez eu vou falar com muita gente que já passou e passa por isso aí no seu dia a dia. Imagina você acordar todos os dias, pensa comigo a cena, né? Tem gente que vai falar assim, Lu, nem precisa imaginar, eu acordei assim hoje, com a barriga inchada, sentindo aquele desconforto, e aí ninguém consegue explicar, você vai de um lado para o outro e ninguém acha a solução, faz exames, tenta diferentes dietas, zero lactose, às vezes evita o glúten, mas parece que nada melhora. Aí você fica se perguntando, o que está acontecendo? Será que pode ter alguma condição aí que não é tão falada, tão conhecida e que está afetando as pessoas, inclusive eu, Lu, que acorda assim, ó, com frequência com a barriga estufada? Hoje a gente vai conversar sobre a síndrome do supercrescimento bacteriano. Vamos traduzir? SIBO. Eu acho que talvez esse nome você já ouviu falar, né? Pois é, gente, essa é uma condição que pode, não é só ela, mas ela pode estar por trás de problemas como inchaço constante, gases que não passam, diarreia, prisão de ventre, entre outras questões. E eu quero saber, você já sentiu ou sente assim sua barriga estufada do nada e com frequência? Como eu falei, nem sempre isso vai indicar SIBO. A gente vai conversar sobre isso. Pode ser outros fatores. Mas vamos descobrir hoje se os nossos ouvintes estão aí com essa barriga inchadinha, estufada com frequência e não tá sabendo o que é. Você participa por aqui, você conta pra gente se você tem isso com frequência, se você tinha e aí descobriu o que era e aí como que você solucionou. Participe com a gente, compartilhe sua experiência pelo 12981510081. 12981510081. Estou esperando você por aqui, através do WhatsApp ou ainda pelo nosso canal do YouTube Novo Tempo Rádio, por onde você acompanha a programação. Deixa eu dar oi pra ela, gente, hoje vai ser o Clube da Luluzinha por aqui, viu? O Raul abandonou a gente, então, mas eu acho que a gente dá conta, assim, do recado. Vamos lá, Grazi Donato, seja bem-vinda, bom dia. Ai, bom dia, Lu, obrigada. Acho que a gente dá conta, sim. Eu acho, né? A gente só não vai conseguir ser tão engraçadinha como ele, né? As piadinhas... As piadinhas, ele vai brigar comigo, as piadinhas do 40 mais a gente não consegue fazer, mas... Vai faltar alguém para eu implicar hoje aqui no programa, mas tá tudo certo. Ah, não, Grazi, não vai faltar não, viu? Eu acabei de receber a mensagem, quem tá no YouTube tá até vendo aqui, ó, tô olhando pro celular, ele falou assim, Lu, vou chegar depois da música. É, ele vai ver. Boa, que bom. Ó, vamos combinar aqui, ao vivo, que ninguém vai falar pra ele que eu falei da piadinha dos 40 mais, hein? Não é pra ninguém falar. Combinado nosso. Se eu ver aqui no YouTube, depois a gente conversa, viu, ouvinte? Brincadeira. Agora, Grazi. Pode falar.
Muito bom estar aqui com vocês. Fala, Lu. Não, eu ia falar que bom também foi seu encontro ontem com as meninas, que eu vi que você já postou até uma fotinha, uma story lá no Instagram. Verdade, Lu. Nossa, é muito bom, muito bom. A gente é um grupo assim, a gente vai ficando tão íntima, melhores amigas. Ontem teve aluna que levou pipoca pra aula, pra comer durante a aula. É um evento pra gente, a nossa mentoria, aquele momento que a gente conversa. Às vezes a gente trata de assuntos até mais sérios, mas de uma forma mais leve, mais descontraída. E tem sido uma bênção. Ontem a gente tratou de um assunto muito sério, mas de uma forma leve. E aí as meninas se abrem e falam das suas dificuldades. Tem sido uma bênção, Lu. A minha mentoria, que é o método FEM, que a gente trabalha questões físicas, mentais e espirituais. E ali a gente vai aprendendo a se comunicar melhor, se autoexpressar, se amar, melhorar a autoestima, enfim, tem sido uma bênção. E também a questão alimentar, né? A gente fala sobre alimentação natural e ajuda as meninas a comerem de forma mais natural, preparar a alimentação também de forma prática. Enfim, tem sido uma bênção. E é o Clube da Luluzinha lá também, viu, Lu? Para as meninas, para as mulheres da rádio que quiserem conhecer um pouco mais essa mentoria que tem duração de 1 ano, que a gente vai trabalhando essas questões, né, por 1 ano todo e evoluindo um pouquinho cada vez. @GraziDonato é meu Instagram, só me chamar lá no link, na bio tem um link para o meu WhatsApp para tirar dúvidas e caso você seja uma possível aluna, a gente pode conversar. Maravilha! Então tem espaço para mais gente. Corre lá, gente, no Instagram, @GraziDonato, tá bom? Corre lá e já fique por dentro de todas essas informações também. Eu achei que eu só ia cumprimentá-lo depois da música, mas ele chegou aqui, já está por aqui, gente, conosco, né? Ele que nós falamos muito bem. Raul, só uma pergunta, você veio ouvindo a rádio ou não? Não. Ah, que bom! Que bom! Seja bem-vindo, Raul. Que bom é ter você por aqui. Obrigado, Lu. Cheguei correndo aqui, cheguei atrasado. Quase que eu não chego, mas cheguei, graças a Deus, pro dia da preparação. É isso aí. E para participar aqui com vocês. Ô Raul, fala do teu trabalho pra gente, porque ontem, inclusive, gente, quem não acompanhou, nós falamos sobre emagrecimento. Foi um programa maravilhoso, tem tudo a ver com o projeto do Raul e você pode depois também voltar no nosso canal do YouTube Novo Tempo Rádio e acompanhar o programa de ontem. Legal. É isso mesmo, Lu. Eu ajudo pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva. Se você tiver interesse nesse assunto, tiver interesse em alcançar esses resultados, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Maravilha! Vamos cumprimentar também ela, a nossa convidada de hoje, que também está sempre por aqui. A gente chama várias vezes, porque a gente gosta do jeito que ela fala, de como ela participa com a gente. É a nutricionista Gabriela Palma, Gabi, que a gente já chama assim, né? É tão próximo que já virou Gabi. Seja bem-vinda mais uma vez. Acho que tá fechado, Gabi, o seu áudio. Vamos lá. Aê! Oi, pessoal. Bom dia. Uma felicidade estar aqui. Oi, Lu. Oi, Grazi. Oi, Raul. Estar com vocês fico sempre feliz. E hoje é de um assunto que é minha especialidade, que eu gosto muito de conversar, de tratar os pacientes. Então é uma honra estar aqui com vocês. Maravilha. Aliás, ela sempre fala disso mesmo nas redes sociais. Então deixa suas redes sociais para o pessoal te encontrar por lá, Gabi. Sim, é nutri.Gabriela Palma. Nutri.Gabriela Palma. Simples assim, meu amigo, minha amiga. Vamos ouvir uma música, daqui a pouco a gente volta para conversar sobre esse assunto e aproveita o intervalo para dizer, você já sentiu ou sente que sua barriga estufa do nada, assim, com frequência? Compartilha essa experiência aqui, voltamos já para bater um papo sobre SIBO, a síndrome do supercrescimento bacteriano. Você está ouvindo A Voz da Esperança. E por aqui chegam os Meirelles, Deus das Estações. Vejo você clamando, olhando pra cima enquanto estou ao seu lado. Não importa a estação, se inverno, outono, primavera ou verão, tudo só terá um sentido
eu estiver aqui com você, para dar um novo tom e colorir a sua vida. Se jogue em meus braços, te escondo, filho, e te guardo em meu coração. Se mostro um caminho seguro, mesmo sendo estreito, estou aqui, estou aqui. Vejo você clamando, olhando pra cima enquanto estou ao seu lado. Não importa a estação, se inverno, outono, primavera ou verão, tudo só terá sentido se eu estiver aqui com você, para dar um novo tom e colorir a sua vida. Se jogue em meus braços, te escondo, filho, e te guardo em meu coração. Te mostro um caminho seguro, mesmo sendo estreito, estou aqui. Sou tua paz em meio ao caos, calmaria em meio às ondas, abrigo em meio à tempestade, estou aqui. Se jogue em meus braços, te escondo. É nos braços de Jesus que eu e você precisamos nos jogar quando a tempestade vier, quando ficarmos assim desesperados e parecer que não está tendo solução. Se jogue nos braços de Jesus. Ele é o Deus das estações, Ele é o Deus da sua e da minha vida também. Os Meirelles por aqui, Vida e Saúde hoje falando sobre síndrome do supercrescimento bacteriano. O tempo tá voando, então vou trazer uma participação aqui. Raul e a Grazi vão trazer 2 participações, mas você pode continuar que durante o programa a gente vai lendo as mensagens. Você já sentiu ou sente com frequência aí, do nada, a sua barriga estufando, aquela barriga mais inchadinha, tem buscado por quem não tem encontrado? Você sente isso? O que você me diz? Tem uma participação aqui. Oi, Lu, bom dia. Sabe que eu sempre tenho esse problema de barriga inchada. Infelizmente, às vezes acontece do nada. Só lembrando que eu falei aqui no começo do programa, não quer dizer que seja... que toda vez que a barriga estiver inchada vai ser aqui a síndrome do supercrescimento bacteriano. Existem vários motivos, né? Mas a gente está trazendo aqui essa conversa que tem a ver com o tema para descobrir se nossa audiência tem passado por isso. Grazi? Vamos lá, Lu. A irmã Graça fala aqui com a gente. Gente do céu, esse de hoje veio do céu. Já fiz vários exames e não dá nada. Tem dias que eu não suporto com a barriga inchada. Uau. Hoje é pra você então, viu, Graça? Seja bem-vinda no programa. A Elisete Lopes fala aqui, bom dia, pessoas lindas! Bom dia! Bom demais estar aqui com vocês todos os dias e desfrutar de cada assunto tão precioso e incrível. Parabéns pela escolha dos temas. Que bom que você tá aqui, Elisete. Legal. A Miriam fala assim, que bênção essa rádio, ouvindo de Capoeiruçu. Uau, Capoeiruçu, eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade, hein? Uniaene, Bahia. Beijo também pra você, Miriam. A Jacinta, bom dia, lindas. Não entendi. Você não estava aqui ainda, talvez, Raul. Vou ajudar a nossa ouvinte. E a Daniela perguntando, cadê o Raul? Cheguei, Daniela. Ainda bem que alguém sentiu minha falta. Porque essas meninas daqui, viu, vou te falar.
Eu acho que é familiar também, hein? Só acho. Mas vamos aqui continuar, acho que é um parente. Mas vamos lá, vamos pro nosso bate-papo de hoje. Bom, Gabi, lendo, né, a gente encontra muitos especialistas falando que a síndrome do supercrescimento bacteriano, a SIBO, é um tipo de desbiose. Se a gente estiver errado, já pode nos corrigir. Mas então, nós já fizemos um programa sobre isso, mas para quem não sabe o que é, explica rapidamente pra gente o que é a desbiose. Claro. A desbiose é quando eu tenho um desequilíbrio daquele ambiente. Então, normalmente, um ambiente que tem micro-organismos, seja vírus, seja fungo, sejam bactérias. Então, quando a gente pensa em uma desbiose intestinal, é quando nós temos um desequilíbrio, tanto na quantidade, ou seja, talvez tem muitas bactérias no local, ou também na qualidade, quando eu perco ali mais bactérias boas, seja no intestino, seja na vagina. A gente tem também desbiose vaginal, desbiose oral na boca, e a gente tem mais também bactérias ruins. Então, é um termo que tem relação ali quando eu tenho um desequilíbrio local ali, seja na quantidade, como também na qualidade desse micro-organismo. Entendemos. Ok, entendido. A Kelly Lima, aqui no YouTube, ela fala assim: bom dia, povo lindo de Deus. Ela fala que fica assim quando toma leite, por causa da intolerância à lactose que ela tem. Gabi, o que diferencia então a síndrome do crescimento bacteriano e dos outros desequilíbrios das bactérias? Tá. É a localização. Então, como o nome já sugere, é uma quantidade excessiva, então um supercrescimento bacteriano, mas fica lá na região de intestino delgado. Em aulas que eu já participei sobre esse assunto, as professoras trazem que o intestino delgado é a sala VIP, não são todas as bactérias que precisam estar lá. E são mais bactérias que possivelmente estavam em região de cólon e elas migraram para o intestino delgado, trazendo ali um supercrescimento em uma região que não deveria estar superpovoado. Então, por isso que são sintomas como estufamento, que é um sintoma clássico, muitas bactérias ali no intestino delgado. Olha só, Raul, a gente fala tanto do intestino grosso, né, e acaba deixando um pouquinho o outro de lado. Verdade. Interessante, Nutri. E de forma geral, quais são os sintomas, então, mais comuns e que a gente pode identificar mais facilmente, assim, para alguém que está com essa síndrome, né? O síndrome do supercrescimento bacteriano. Eu adorei a fala da Lu, que ela trouxe ali que possivelmente você tem esses sintomas, mas não é um SIBO, porque os sintomas intestinais, eles são muito semelhantes, então é um guarda-chuva de possibilidades, mas os sintomas mais comuns são as alterações digestivas. Então, ali uma pessoa que tem irregularidade na evacuação, então constipação, que é a prisão de ventres, ou diarreia, ou os dois juntos na mesma semana, ou até mesmo no mesmo dia. A eructação, que é quando eu tenho um excesso de gases, tanto na parede do estômago e também na parte superior do intestino, e aí a gente elimina por arrotos ou por gases intestinais. Um paciente que evacua várias vezes ao dia em horários totalmente desordenados, indistintos. Dores abdominais, precisa ter dor, a presença de dor na barriga. E distensão abdominal, cólicas, e quando você escuta ali o intestino o dia todo, que é o borburígio intestinal. Então, são sintomas muito comuns de pessoas que têm o SIBO. Maravilha, gente, já vai anotando aí, daqui a pouquinho tem gente perguntando, e se eu tenho esse sintoma, que médico que eu busco? Calma aí que já a gente vai falar sobre esse assunto. Agora, Gabi, tem várias questões, como por exemplo, a gente já falou aqui de inflamação, e tem vários, no caso da inflamação, sintomas que a gente nem desconfia, a gente acha que é comum, que é normal, e vai ignorando e não sabe que é sintoma de uma inflamação, do corpo inflamado. No caso da SIBO, embora existam aí esses sintomas que você falou, tem alguns especialistas que falam que às vezes é difícil identificá-la. Tem sintomas que têm se tornado assim comum no dia a dia, mas que na verdade eles indicam essa desordem bacteriana aí no intestino delgado? A gente acha que tá normal, mas é um sintoma e ninguém tá nem se notando disso. Sim. Alterações de humor. Então, pessoas que têm uma oscilação de humor super importante na semana, no mesmo dia. Eu atendo muitas mulheres que têm esse transtorno, mas homens também têm sintomas como esse, de alterações de humor e de ansiedade. Uma ansiedade constante, diária. Um outro sintoma que é muito importante a gente dizer é a névoa mental,
que é quando aquela pessoa ela tem dificuldade de concentração, ela tem um esquecimento de coisas simples do dia a dia, não consegue ali fazer uma atividade mental, ela tem essa questão, essa alteração, então isso a gente precisa pensar. Dores musculares e nas articulações, então isso é um sintoma que quando a gente trata o SIBO, o paciente melhora muito. Dores articulares e musculares também, dores de cabeça, pele, então acne também tem relação, excesso de produção de acne, principalmente aqui nessa região do rosto, as bochechas e costas também, é bem característico. Osteoporose não é um sintoma, não é um sintoma, mas é um exame ali que você faz a densitometria óssea, então a osteoporose, carências de vitaminas e minerais, então um paciente que, embora coma ali adequadamente no volume que ele deveria, não absorve, então deficiência de vitamina B12, de vitamina D, de zinco, de ferro. Normalmente a gente avalia isso em exame de sangue, mas é um quadro sugestivo. Quando tem muitas deficiências, tem algo aí nesse intestino que a gente precisa avaliar e tratar. Então são muitos sintomas, muitos sintomas. É muita coisa. Eu acredito que por isso que às vezes fica até difícil, né, de fechar o diagnóstico, né? Embora esses sintomas existam, os especialistas, eles relatam essa dificuldade. Então, quais os sintomas têm se tornado... Ah, foi essa que você fez, Lu? Isso, foi essa. Então tá Sabia bom. que eu devia ter vindo. Olha só. Tá, vamos lá. Gabi, então quais são as causas? Vamos entrar nas causas, do desenvolvimento da SIBO. As causas são diversas. Então, a primeira causa, eu vou me estender rapidamente, eu vou me estender um pouquinho, mas de forma rápida aqui. Então, a primeira causa aí que eu vejo, assim, muito de forma diária, assim, tanto nas consultas online como presenciais, é o uso prolongado de inibidores de bomba de prótons, que são aqueles medicamentos que bloqueiam a secreção, a produção de ácido clorídrico no estômago. Exemplo, omeprazol. São pacientes que usam há mais de 6 meses ou até mesmo mais de 1 ano omeprazol. Pensa comigo, o ácido clorídrico, ele tem uma ação antimicrobiana. Então, se eu tenho um uso com falta de controle, ou talvez o médico que acompanha não tenha esse olhar cuidadoso, se estende aquele uso ali desse medicamento, eu vou perder essa atividade microbiana que separa o estômago do intestino delgado, é onde a gente tem esse supercrescimento bacteriano. Então, isso pode ser um fator de risco super importante, que é o uso de omeprazol e de outros prazóis. Doenças associadas à obesidade, muito comum. Diabetes mellitus tipo 2, esteatose hepática, que é a gordura no fígado tem relação, síndrome do intestino irritado, parasitose, uma imunidade comprometida, mulheres com endometriose, mulheres com síndrome dos ovários policístico, tem um fator de risco para o desenvolvimento de SIBO. Alterações digestivas, então um paciente que faz ali, por exemplo, o exame de fezes, que é o coprológico funcional. A gente vê ali deficiências de enzimas digestivas, uma alteração pancreática, então as enzimas do pâncreas não estão ajustadas, não estão funcionando. O processo de envelhecimento, porque a gente tem uma perda a partir dos 30 anos de idade, a gente tem uma perda da produção de ácido clorídrico, então que a gente fala que é hipocloridria, então isso é um fator de risco. E a dieta, a gente não pode esquecer da alimentação. Então, uma pessoa que ficou ali 15, 10 anos comendo comida processada, enlatada, muito açúcar, muita gordura animal, pouca fibra, frutas, verduras e legumes, isso desregula a flora intestinal. Então, também é um fator de risco, talvez não de forma imediata, mas é uma construção que isso em algum momento possa ser desenvolvido. Olha só. Aliás, a gente vai falar daqui a pouquinho no segundo bloco sobre alimentação. Muito bom. E eu deixo no ar, Lu? Dá tempo? Pode fazer, dá tempo de responder. Dá tempo. Então, vamos lá. Gabi, crianças também podem desenvolver essa síndrome ou é uma questão apenas de adultos? Infelizmente, sim, porque a criança ela tem microbiota intestinal, ela também tem as mesmas bactérias que um adulto tem e as causas elas são bem parecidas. Então, crianças com obesidade, crianças com desnutrição, crianças que têm sensibilidades alimentares ou até mesmo alergias alimentares que não teve um diagnóstico, então não retirou ali aqueles alimentos que causam lesão para o intestino, que desregulam a flora intestinal.
Então, sim, crianças também podem ter esse tipo de desbiose. Maravilha, ó, pra você. Maravilha não que criança pode ter, maravilha a explicação da Gabi, da nossa Nutri por aqui. Se você quer saber, tem muita gente perguntando, nossa, e que exame que eu faço? Quais exames eu faço pra descobrir isso? Como é que é feito o diagnóstico? Já tinha gente perguntando que médico que eu procuro agora? Eu tô com esses sintomas aí, tem muita coisa do que a Nutri falou. Calma, depois do intervalo a gente vai voltar falando justamente sobre isso. Mas aproveita, a Nutri já falou aqui sobre obesidade, falou de diabetes, falou da alimentação com ultraprocessados, que tudo isso são fatores que podem levar ao desenvolvimento do SIBO. Inclusive, ficar tomando remédios como o omeprazol. O doutor Luiz Reinaldo esteve com a gente há um tempo atrás, ele que é gastro, e ele falou justamente sobre tomar esses remédios sem indicação médica e com frequência, o problema que tudo isso pode causar. Mas se você quer resolver essas questões de uma forma natural, nós temos a revista Máquina Humana. A revista, que é um verdadeiro, é a lição de casa do ouvinte do Vida e Saúde, é ter essa revista, sabe? É um material que você vai ouvir o que a gente está falando e depois vai complementar os seus estudos em casa, lendo essa revista aqui. Então peça, foi escrita pela Teru Gouveia, ela que é apresentadora do Vida e Saúde da TV Novo Tempo, em parceria com a doutora Gisela Maldonado, que é médica ginecologista, estuda muito sobre esse assunto, sobre a questão da saúde, da alimentação saudável, e também trouxe aqui sua parceria de contribuição nesse material. Quer receber na sua casa? Então não perca tempo não e peça agora mesmo. 12981510081 é o nosso WhatsApp. E se você está no YouTube, tem um link. É só clicar nesse link que vai vir direto pro WhatsApp falando assim, ó, quero a revista. Você não precisa nem escrever. É só clicar e clicou de novo. Ó, clica no link, aí quando chegar no WhatsApp, clica no enviar e tudo certo, tá bom? Faz o seguinte, compartilha essa live com mais alguém. Você sabe de alguém que precisa entender sobre esse assunto? E a gente vai falar sobre diagnóstico, alimentação daqui a pouquinho. Então, vai no nosso canal do YouTube, clica lá na setinha e compartilha essa live com pelo menos uma pessoa que você lembrar. 3 pessoas que você lembrar que precisa ouvir esse assunto que não tá por aqui. Já já voltamos. A CPB Editora preparou uma promoção especial para esta Semana Santa. De 24 de fevereiro a 31 de março, você pode garantir até 20% de desconto em produtos selecionados. Para aproveitar, envie um WhatsApp para 15 98100 5073. 15 98100 5073. E tem mais! Diga que ouviu esta promoção na Rádio Novo Tempo e ganhe um desconto na hora. Não perca essa oportunidade. CPB para toda a vida. Agora ficou fácil entender os temas mais difíceis da Bíblia. Chegou a revista Esperança na Mira da Verdade, um guia de estudo da Bíblia que traz respostas claras para suas dúvidas. Peça agora em novotempo.com/escola bíblica ou pelo WhatsApp 12 98244 4449. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia. Você ouve aqui os lançamentos da gravadora Novo Tempo. Renovo brotará da tua glória, transbordarei. A Novo Tempo toca as melhores. Te adorarei, Senhor, te adorarei, Senhor. Pode até me custar. Ouça todos os dias aqui. Buscar a Deus enquanto se pode achar. Invocai enquanto está. Os lançamentos da gravadora Novo Tempo. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus. Novo Tempo. Imagina ter o Arautos do Rei na sua casa e ouvir quando quiser. Chegou a promoção para colecionadores. Todos os CDs e DVDs dos Arautos do Rei a preços imperdíveis. Escolha os títulos e peça agora. Acesse novotempo.com/loja, ligue ou mande o WhatsApp para 12 21 27 30 29. Super ofertas Novo Tempo. Mais que um produto, é levar esperança. Todo mundo gosta de ouvir boas histórias e a Bíblia está cheia delas. Abraão, nós vamos ter um bebê. Você está grávida?
Sim, meu amor. A promessa de Deus se cumpriu. Todo sábado e domingo às 9 horas da manhã tem Máquina de Histórias. Vem com a gente se surpreender, divertir e aprender com as fantásticas histórias da Bíblia, aqui na Novo Tempo. Vida e Saúde. Viu só? Foi rápido, hein? Rápido. Já estamos de volta com Vida e Saúde. Esse programa que de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, chega por aqui para ajudar você, proporcionar para você informações para que você tenha vida longa com qualidade e cheia de saúde, né? Porque a expectativa de vida tem aumentado. As pessoas estão vivendo mais, mas estão vivendo com saúde? Estão envelhecendo com saúde? Porque é isso que a gente quer por aqui. Incentivar você. Deixa eu perguntar, você compartilhou a live? Tá esperando o quê? Ó, a sua mãe, o seu pai, a sua irmã, aquela vizinha e aquela colega de trabalho que falou esses dias que tava com a barriga inchada, que tava assim, com a dor de cabeça, um esquecimento, que você não compartilhou pra ela porque ela precisa saber disso também, tá bom? Aliás, depois vai ficar salvo e você pode compartilhar com as outras pessoas que precisam saber sobre esse assunto. Hoje nós estamos conversando aqui com a nutricionista Gabriela Palma, ela que você encontra através do Instagram nutri.gabriela Palma, tá? Nutri.Gabriela Palma. E nós estamos conversando sobre a síndrome do supercrescimento bacteriano, SIBO, né? Mais conhecido como SIBO. E tem um áudio aqui que vai puxar a nossa próxima pergunta. Vamos ouvir aqui a nossa ouvinte. Oi! Ei, Rose, bom dia. Oi! Novo Tempo. Olha, eu tô ouvindo o Vida de Saúde aqui, eu tô vendo que eu tenho alguns sintomas, tá? Eu achei que eu tava com síndrome do intestino irritado. Mas aí, quando a doutora tá falando aí sobre esses sintomas aí do intestino, esse problema do intestino que ela falou aí, o SIBO, né? Eu tô vendo que eu tenho sintomas tipo dores terríveis nas articulações e esse esquecimento aí de coisas fáceis do dia a dia que às vezes eu esqueço com facilidade. Então isso está me preocupando. Às vezes dor de barriga fora de hora também, entendeu? E dor de cabeça do nada. Então, eu gostei muito de saber disso aí, como se tratar, procurar qual médico, como é que eu faço. Sou Lúcia, de Vitória, Espírito Santo. Lúcia, obrigada pela sua participação. Sabe que, minha amiga, você traduziu que o clamor de muitas pessoas. Eu tô olhando no YouTube, as mensagens que chegam aqui, tem muita gente falando, parece que eu tenho todos esses sintomas, como é que eu descubro o diagnóstico? Então, Gabi, conta pra gente, como que é feito esse diagnóstico aí da síndrome do supercrescimento bacteriano e qual profissional a gente busca, então, para esse primeiro atendimento? Vamos lá. Tanto um gastroenterologista clínico como um nutricionista especialista em sistema gastrointestinal podem realizar o exame e podem fazer esse exame porque não é um exame invasivo, é um exame tranquilo de ser feito. Como que funciona? A gente tem um aparelho, o exame se chama teste de hidrogênio expirado, então nós temos um aparelho que ele faz a captação por meio da sua respiração, então você sopra nesse aparelho e aí esse aparelho ele faz a captação da produção de hidrogênio após a ingestão, que normalmente é um tipo de açúcar, normalmente é lactulose e glicose ou até mesmo lactose, mas é mais comum lactulose e glucose. O paciente ele faz a ingestão desse açúcar mais concentrado e é um exame que dura de 2 a 3 horas. Então, a cada 15 a 30 minutos, esse paciente tem que assoprar, como se fosse um bafômetro. Então, você assopra ali no aparelho e aí ele mostra um gráfico no final, o resultado ali do exame, ele mostra um gráfico da curva da produção de hidrogênio. Se essa curva em níveis basais subirem para 70, 80, 90, isso mostra que o paciente ele recebeu um diagnóstico de supercrescimento bacteriano de intestino delgado porque ele não digeriu e não absorveu esse tipo de açúcar que foi testado. E normalmente é assim, Lu, que a gente faz. Normalmente o paciente chega para mim e aí eu dou um quadro sugestivo, chamo um gastroenterologista clínico para me auxiliar, ele vai, faz o exame e aí a gente começa o tratamento e esse tratamento ele precisa ser em conjunto. Não dá para separar um tratamento médico e só um tratamento de nutrição. Precisa ser os dois profissionais juntos para que o paciente ele
consiga ter resultado positivo durante o tratamento. Que legal, né, Grazi? Eu gosto muito quando a gente traz aqui profissionais que mostram da importância dos profissionais estarem em parceria, né? Essa medicina integrativa que olha o todo do paciente e que traz vários profissionais para o jogo ali. É verdade, Lu. E aí a minha pergunta é exatamente sobre isso, que além dos medicamentos, né, que vão ser indicados pelo médico, o que inclui aí na mudança de hábitos alimentares, Nutri? Assim, como que funciona a dieta de uma pessoa que precisa conter esse supercrescimento bacteriano? A dieta que a literatura coloca como recomendação é a dieta baixa em FODMAPs. É uma dieta muito restrita. Eu, normalmente, na minha prática clínica, eu não restringo todos os alimentos, então eu vou muito na individualidade. Por isso que é importante não seguir essas dietas prontas de internet que mostram ali a dieta baixa em FODMAPs, porque às vezes o paciente, ele tolera alguns pontos, mas não tolera outros pontos de alimentos. Então, essa individualidade é muito importante. E os FODMAPs são os carboidratos altamente fermentáveis. Então, os fruto-oligosacarídeos, por exemplo, feijão, grão de bico, lentilha, soja, leites vegetais como de soja, brócolis, couve-flor, beterraba, melancia, o trigo, por exemplo, a lactose dos leites derivados, alho, cebola, alcachofre. Então, são muitos os alimentos que a gente vai precisar individualizar durante uma restrição. E essa restrição, ela precisa acontecer de 4 a 6 semanas, porque é uma restrição de controle dos sintomas, não é uma dieta de tratamento do intestino, é uma dieta para controlar os sintomas, para que enquanto a gente esteja controlando esses sintomas com a dieta, com antibiótico, a gente precisa colocar também alguns suplementos de ervas, como funcho, alecrim, espinheira santa, camomila, alguns aminoácidos, e aí depois desse tempo de retirada, a gente começa a fase das reintroduções, que funciona igual uma introdução alimentar de um bebê. Então, você vai colocando pouco a pouco aquele alimento que foi retirado e analisar a resposta do intestino frente a essa apresentação. Então, é uma dieta que precisa de um profissional nutricionista para guiar, porque são muitas restrições que vão acontecer nesse tratamento. Eu fiquei curioso, Nutri, você falou que vários feijões, né? Todos, praticamente todas as leguminosas aí se retiram. Como que a pessoa faz se for vegetariana, né? Sim. Que é a maioria dos nossos ouvintes, eu tenho certeza. Como que ela faz da onde que ela pega a proteína daí, nesse caso, ou fica sem? Vamos lá. Eu atendo muitos pacientes com SIBO e com alimentação vegetariana, então dentro do grupo das leguminosas, a gente tem algumas leguminosas que fermentam menos, que a literatura mostra que acabam fermentando menos, que é o feijão moyashi, que é aquele feijão esverdeado. Ele não é muito comum de encontrar em supermercado, mas você pode comprar pela internet, na zona cerealista. As proteínas vegetais em pó, então eu aconselho ou a proteína de arroz isolada e, se possível, uma proteína de arroz germinada, que aí o processo de digestão dela é muito melhor. E a gente tem agora no mercado a proteína isolada de semente de abóbora, que é muito interessante e dá para compor. Infelizmente, durante essa fase, eu fico bem limitada em ter uma variedade das proteínas vegetais. Mas pelo menos já consegue, né? Já consegue. Algo que dá para ser feito também é o grão de bico enlatado. O grão de bico enlatado tem uma quantidade de FODMAPs diferente de um grão de bico seco. Então, ele é mais tolerado, mas é muito individual. Isso também. Que legal isso, né? Entender que é um processo, os alimentos que são saudáveis ali durante o tratamento inicial precisam ser retirados, mas depois vai fazendo aí essa introdução novamente. E tem opções, como o Raul falou para você que é vegetariano e que precisa aí da proteína. Muito legal isso. Lê uma mensagem aqui de uma ouvinte, a Cláudia. A Cláudia, ela tá acompanhando a gente, ela tá ouvindo pelo aplicativo, tava ouvindo pelo aplicativo, agora tá no YouTube, ela é do Canadá, gosta muito do programa. E ela falou assim, nossa, que inteligente essa profissional. Tem que amar o que faz, fala do coração. Olha só, Gabi, coisa fofa. Eu vou... Ô, Grazi, eu vou ler a segunda parte. Não sei se você tá vendo, eu vou ler a segunda parte. Agora nós duas vamos ter que aguentar, tá? Nós vamos ter que aguentar o restante do programa, mas tudo bem.
Ela falou assim, eu gosto desse rapaz, eu acho que ele precisa fazer um programa, hein? Pense nisso. Ô, amiga, Obrigado. não diz isso, amiga. Até... Agora... Ai, amiga, não. Ela não sabe nem o nome do rapaz. Mas Então, ela gosta do rapaz, tem gente que gosta do rapaz, tem gente que gosta da outra moça. Tá tudo bem. Abraço, viu, Cláudia? Obrigada por estar acompanhando a gente por aqui também. Gabi, pode ir. Sou eu agora, né? Tem umas perguntas aqui de ouvinte que eu acho interessante a gente falar. Primeiro tem uma participação, a Patrícia, ela fala assim, tenho constipação intestinal desde criança e agora com 46 anos percebo que está agravando e estou mais intolerante à frutose e farinha refinada. Foi até aquela questão da frutose que você falou lá no teste, né? Minha barriga fica enorme e não consigo me aliviar, nem os gases não saem, né? E aí a Aline falou uma coisa aqui que no começo do programa a Gabi citou, ela falou, eu tenho esses sintomas, mas eu estava associando a endometriose profunda que foi diagnosticada. Será que meus sintomas são da endometriose ou posso estar também com essa síndrome? Tenho diarreia frequentemente, vou com muita frequência ao banheiro, sinto muita dor no estômago que irradia para a costela, o que me incomoda são barulhos na barriga, parecendo que engoli um gato. A Gabi falou disso também. Fico morta de vergonha. Nesse caso, então, é bom ela procurar também um nutricionista, ô Gabi? Precisa, porque a gente também não separa as possibilidades. Pode ser uma síndrome do intestino irritado junto com SIBO, pode ser a endometriose, a paciente está em investigação para uma endometriose e pode ser um SIBO junto. Então, precisa de um tratamento para desinflamar esse intestino, precisa de um tratamento para trazer uma melhor digestão ali, melhorar as enzimas digestivas, fazer exames que conduzem muito o tratamento. Você vai gastar com o exame, é um gasto inicial, mas você vai gastar com aquilo que é certo. Você não vai ficar tentando possibilidades e no final o gasto vai ser muito maior do que fazer ali algo mais individualizado, algo mais assertivo. Então, sim, Lu. Tá. Ok. Muito bom. Agora tem uma participação aqui da Mara, ela fala assim, olha, eu acordo uma tábua, sem barriga, e durante o dia eu respiro e termino o dia uma grávida de 9 meses, né? Aí, a minha dúvida aqui, ela pergunta aqui o que faz, tal, como começar a investigar, isso a gente está respondendo no programa, mas a minha dúvida, Gabi, quais são os alimentos aí que podem ajudar a piorar, né? Ou a desenvolver essa piora da SIBO? Tá, quando a gente pensa em piorar, que pode desenvolver, são aqueles processados, os ultraprocessados, biscoitinho, macarrão instantâneo, suco de caixinha, isso daí a gente precisa tirar da alimentação porque não tem como. Agora, o que vai agravar os sintomas são aqueles carboidratos altamente fermentáveis que a gente conversou. Leite derivados, farinhas de trigo, por exemplo, até mesmo ela trouxe a constipação, então farinha de trigo a gente pensaria em retirar. Alguns tipos de vegetais, brócolis, couve-flor, alho e cebola. Então, isso agravam os sintomas do SIBO. Não que esses sintomas, eu preciso deixar claro que esses alimentos, eles são inflamatórios. Não, eles são alimentos anti-inflamatórios, mas quando a paciente ela tem uma desregulação desse contexto de excesso de bactérias nessa região, eu preciso tirar para melhorar os sintomas, para não agravar. Em algum momento, eu vou precisar reintroduzir isso que a gente retirou, tá? Perfeito. Beleza. Agora, e probióticos, Nutri? Pode ajudar a retornar as bactérias do intestino ao normal e daí controlar a SIBO? Gente, probióticos, no primeiro momento do tratamento, a literatura ela não aconselha. Então, por isso que é super importante, quando você tem qualquer sintoma intestinal, você busque um profissional atualizado, que ele possa te orientar, porque quando eu tenho um SIBO, pensa comigo, eu tenho um excesso de bactérias em intestino delgado. Eu vou e tomo um pool de probióticos, que são várias cepas de micro-organismos. Eu vou superlotar essa região, já estar excessiva. E aí eu vou colocar mais bactérias, não faz sentido. Os sintomas eles vão piorar, vão se agravar. Então tem momento certo de colocar os probióticos e normalmente é na fase final do tratamento. Quando o paciente já passou no teste de alimentação, quando não tem mais sintomas, aí os probióticos eles podem ser ali usados para fechar com chave de ouro, mas no primeiro momento não.
Interessante isso, a gente até não indica. Até é importante, por isso que a Gabi falou no início, no meio do programa aqui, falando da importância de não ficar pegando essas dietas que estão na internet, né, Gabi? Vai no nutricionista, gente, busque caso individual, tá? É você, precisa ser tratada aquela questão. Agora, Gabi, tem uma coisa aqui que tá me chamando muita atenção, eu tava lendo as mensagens, muita gente falando, eu sempre tô com a barriga inchada, eu sempre tenho gases e não sei se isso é normal. Mesmo que não seja SIBO, ter a barriga inchada e apresentar essa quantidade de gases não vai ser normal, né? Não é normal, não é normal. O que é normal soltar gases ali uma hora ou outra? Sim, mas gases que traz um estufamento global no seu abdômen, principalmente inferior, ali abaixo da região umbilical, é uma atenção aí que a gente precisa ter. Não é normal. Não é normal você lembrar que tem intestino durante o dia. Eu falo, não é normal você viajar e lembrar que o seu intestino tá ali. Você tá lembrando é que tem sintomas e sintomas que estão te impactando. Então tem que ter uma atenção. Grazi, e aí, será que tem cura isso? Boa, Lu. Lu, mas antes, a Graça tá perguntando aqui no YouTube para lembrar qual que é o especialista, fora o nutricionista, que vai acompanhar esses casos? É o gastroenterologista clínico. Legal. Então, é um médico que cuida de intestino de forma geral. Beleza. E aí, a gente quer saber, né? A pergunta que não quer calar, né, Lô? Tem cura? Existe uma cura definitiva? Ou é um tratamento que vai ser monitorado aí a vida inteira? Tem cura, especialmente se você sabe a causa do seu SIBO. O que te levou a desenvolver o SIBO? É a obesidade? Então, o tratamento tem que ter envolvimento ali em emagrecimento, a perda de gordura corporal, o controle de uma diabetes, um controle de uma endometriose, que a gente conversou, o uso de medicamentos tem que analisar e retirar, uma baixa acidez estomacal. Então, o que te levou a ter precisa estar dentro do tratamento. Se tratar por tratar, vai usar um medicamento, vai fazer essa dieta. Tá, mas se a causa tá ali presente na rotina, isso vai voltar. A recidiva, ela é bem alta. Então, precisa cuidar sim. Certo. E Nutri, assim como a candidíase, a SIBO, se não tratada, pode se tornar uma SIBO de repetição? Pode. Eu atendi uma paciente, ela veio comigo, atendi hoje, inclusive. Ela teve SIBO no final do ano passado e ela está novamente, porque não olhou, o profissional que estava acompanhando ali não olhou o que a levou a ter ali o SIBO. Então, tratar por tratar, a gente precisa descobrir as causas. Então, eu sempre falo, você tem aquilo que o seu profissional conhece. Então, se o seu profissional não tem ali um conhecimento ou não tem uma investigação ali profunda, você sempre vai desenvolver essas questões, assim como a candidíase, o SIBO, uma outra desregulação intestinal. Então, infelizmente, pode se tornar frequente. E assim, a literatura coloca, às vezes, 4 repetições dentro de um ano. E isso é muito alto. Sim, nossa, isso imagina. Muito alto. É por isso que a gente faz programas como esse, viu, ouvinte querido? Para que você ouça, para que você comece a verificar aí como que o seu profissional tem lidado com isso. Até para que, às vezes, a gente vai ao médico e acha que ele só precisa falar e a gente ouvir, né? Mas você também pode questionar, pode perguntar. Doutor, eu ouvi isso, é realmente essa situação? Temos outra opção de tratamento? O que podemos fazer? É para você conversar e procurar um especialista que vai tratar, olhar para você de forma integral. A gente está chegando ao final, mas Gabi, para fechar, quais riscos aí, além desse mal-estar, desses sintomas que incomodam, a quais riscos um paciente está exposto quando ele não faz o tratamento adequado da síndrome do supercrescimento bacteriano? Isso pode desenvolver para uma coisa muito mais séria? Pode. Sepse é um exemplo, então é infecção generalizada. Então isso é uma intercorrência mais grave se esse SIBO ele não é tratado. Então o paciente fica mais de um ano com o SIBO sem saber que é um SIBO. E por eu ter uma desregulação da minha barreira intestinal, que é o que controla tudo o que acontece no meu intestino, eu posso ter uma doença celíaca, eu posso desenvolver uma doença inflamatória intestinal, que são condições bem complicadas de tratar. Então, sim, tem essas consequências aí ruins.
Olha, gente, o assunto é sério, hein? É sério. Tarefinha de casa hoje, compartilhar essa live, ouvir mais uma vez o programa, identificar e buscar um atendimento de um nutricionista, busca atendimento de um médico também, de um gastro. Gabi, o pessoal gostou muito. Muitas mensagens falando aqui que gostaram do jeito, da forma que você explicou. A gente falando, tem cara de neném, ela, cara de menina, mas explica muito bem. Então, assim, muito obrigada mais uma vez. Você também faz atendimentos online, né? Então, deixa aí seu Instagram para o pessoal, caso queira te procurar. Sim, serão muito, muito bem-vindos. Inclusive, eu tenho um método de tratamento para o cibro, para alterações intestinais. E o meu Instagram é nutri.gabrielapalma. Então, eu atendo no formato online e presencial em São José dos Campos. Tá aí, gente, nutri.gabrielapalma. Busque que lá ela sempre posta informações sobre esse e outros assuntos. E se você precisar de uma nutricionista, ela pode te ajudar também. Obrigada, viu, Gabi, mais uma vez. Muito bom. Obrigada, Gabi. Eu amo quando a gente fala sobre alimentação. Muito bom ter você aqui. Volte sempre. Vou deixar um verso aqui, Filemão 1:6. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. Um ótimo restante de dia, um feliz sábado. Meu Instagram, @GraziDonato. Um beijo, beijo. E até segunda, gente. Beijo, Grazi. Até segunda. Raul, ela falou que ela ama quando fala sobre alimentação. Você vai ter que falar que você ama quando fala sobre exercício físico. Porque trocou aqui, viu? Trocou. Verdade. Exercício, alimentação, tudo que é bom, tudo só coisa boa. Vou deixar também um verso. Obrigado, Gabi. Muito bom. Deus abençoe você. Meu verso bíblico aqui, 2 Samuel 22:31. O caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. E você que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma definitiva, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com o nosso time. A gente vai ficar muito feliz de começar a sua jornada com você. Maravilha, muito obrigada, Raul. Até semana que vem. Muito obrigada a Lauren também, a filhinha do Raul que tá aqui com a gente, passou a semana inteira com a gente. Você aprendeu muito também com a gente? Aprendeu? Sim. Pode voltar quantas vezes você quiser. Bem-vinda, tá? Obrigada. Coisa fofa, muito bom, tá vendo? Ó, as crianças também vão aprendendo com esse programa. E ó, nós temos vários outros episódios do Vida e Saúde, falando sobre saúde intestinal, falando sobre alimentação. Então, um dia que você estiver na sua casa aí, vendo algum conteúdo que não vai acrescentar, troca e vai pro canal do YouTube Novo Tempo Rádio. Lá tem a playlist do Vida e Saúde. Desde o primeiro dia que a gente começou, dá uma olhada lá, busque os temas que mais te interessam, vai tirando as suas dúvidas e pode sugerir outros temas pra gente também. É só mandar a sua sugestão pelo nosso WhatsApp 12 98151 0081. Aproveita que você anotou esse número para mandar a sua sugestão e por ele mesmo já peça a revista A Máquina Humana. Essa revista te ajuda a continuar compreendendo mais dos assuntos que nós conversamos por aqui. Aqui vai falar sobre doenças de coração e alimentação, diabetes e alimentação, obesidade e alimentação, inflamação, tudo relacionado à alimentação. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida esse material. Vários ouvintes já pediram, já receberam e tem gente que já colocou em prática, já está recebendo aí os benefícios de mudar os hábitos de vida, tá? 12 98151 0081. Tá chegando o Clube da Música com aquela playlist de faxina especial, playlist de sexta-feira. Mas antes tem notícias, tem Patrícia Mater aqui no NT Notícias. A gente volta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas. Tchau! Novo Tempo Notícias. Hora de Brasília, 11h55. Mais de 2.200.000 pessoas já entregaram a declaração do Imposto de Renda 2025. Segundo a Receita Federal, o número representa quase 5% do total esperado. A meta é receber 46 milhões de declarações até o fim do prazo. E o prazo termina às 11h59 da noite do dia 30 de maio. O programa para preencher a declaração está disponível desde o dia 13 de março. Quem ganhou mais de R$ 33.888 no ano passado é obrigado a declarar.
Também precisa declarar quem teve receita da zona rural acima de R$ 169 mil. Quem recebeu até 2 salários mínimos por mês no ano passado está dispensado, se não se encaixar em outra regra. E o ministro da Defesa israelense Israel Katz ameaçou anexar partes da faixa de Gaza caso o grupo terrorista Hamas não liberte os reféns. Ele disse que ordenou que o exército ocupe mais territórios. Israel intensificou ataques por ar, terra e mar para pressionar o Hamas e retirar civis da área. Segundo a TV Al Jazeera do Catar, na última terça-feira, mais de 400 palestinos morreram em bombardeios. Outras informações em 1 hora. É notícia, a Novo Tempo informa. Patrícia Mater para o Novo Tempo Notícias.